em todo sentido, no sentido geral, né? Mais uma viatura, que nós conseguimos uma com o Thiago Amaral, e agora mais essa. O produtor rural precisa mesmo, os moradores da zona rural precisam mesmo. A nossa zona rural é muito grande, uma extensão bem grande mesmo, então a gente tem mesmo essa necessidade, né? E fico feliz também de saber desses delegados, porque a gente sabe que vários tinha delegado que estava suprindo outras delegacias, né? E aí fica muito difícil, né, gente? Porque já é difícil uma, imagina várias, né? O nosso mesmo aqui, ele estava fazendo um serviço da região aí uma coisa bem grande, né? E eu quero falar hoje um pouco sobre a saúde, porque assim, gente, eu estou vereadora, eu sou da área de saúde, sou fisioterapeuta e por enquanto estou vereadora. Então, né? Eu, como sou da saúde também, então eu fiquei muito incomodada com muita coisa que eu venho ouvindo nas redes sociais e tudo mais da saúde. Aí eu me peguei, né, fui conversar, marquei para conversar com a Giovana, para conversar com a Fabiana, conversei com as enfermeiras do hospital, e para saber realmente, assim, falei, gente, eu estou muito preocupada, porque o que a gente tem ouvido, a gente quer saber realmente o que está acontecendo, né? Então, elas me falaram assim, ó, o Hospital São Lucas, ele tem 90 plantões por mês. Os médicos fazem plantões de 12 horas. Então, das 7 da manhã às 19 da noite. 2 médicos. E plantões de 12 horas, das 19 às 7. Então, né? Das 7 da manhã. Então, durante o dia tem 2, o dia inteiro. À noite, das 7 da noite, das 19 da noite às 7, tem mais um, né? E depois, das 10 da manhã às 22, tem outro médico fazendo plantão também. Por quê? Todo mundo pode perceber que, à noite, quando a gente passa em frente ao hospital, o hospital está lotado. Todo mundo acho que já viu isso. Então, nesse período de 6 horas da tarde até 10 horas da noite, sempre tem muita gente. Então, o que eles fizeram? Colocaram mais um plantão nesse horário para socorrer essas pessoas, né? Então, tem os médicos fixos, que fazem os plantões fixos de terça, toda segunda, toda terça, né, fixos. Eles têm os dias deles que são fixos. E tem os médicos que fazem os plantões esporádicos, que são os médicos que vêm de fora, né? Porque a gente tem aqui os que são o Dr. Luiz Henrique, que reside aqui, o Renê, que reside aqui, né? Então, o Dr. Luiz Oporto, que reside aqui. Então, assim, tem mais facilidade de estar fazendo plantões fixos. E a equipe de enfermagem, eu conversei com elas também, e elas falaram assim, Leila, a gente faz o que pode aqui nesse hospital. E agora, eles estão passando por uma outra situação, que ainda não acabou, que é o Covid, que a gente está ainda nessa situação, todo mundo está vacinado, a maioria, né? Mas ainda a vacina não significa que você não vai pegar Covid, você pode pegar o Covid, né? E semana passada mesmo eu estive com Covid, fiquei em casa de terça até ontem. Ontem eu fiz o teste novamente, testei, graças a Deus, negativo, né? Fui para o médico em Londrina, também no pneumologista, e aí, já falando um pouco disso, chegou lá, eu tenho plano de saúde, graças a Deus, a gente faz um esforço imenso para poder pagar um plano de saúde, porque não está fácil para ninguém, né? E chegou lá, fiquei 2 horas e 15 minutos esperando para ser atendida, né? Então, eu falo assim, ó, a demanda está muito grande em todos os hospitais, em todos os postos de saúde, está demais, gente, está bem grande mesmo. Então, a gente tem que entender um pouco, que, além do Covid, tem a síndrome respiratória. Está dando gripe em todo mundo, está todo mundo pegando gripe, está muito difícil, não está fácil. E aí, eu falo aqui no hospital, eu perguntei para elas fazem, afere a pressão das pessoas, verifica a glicemia, se for necessário. Claro, se for uma pessoa que não tem nenhum caso de diabetes, eles, às vezes, não vai fazer. Faz para ver a saturação sanguínea, a saturação de oxigênio, que é o oxímetro. Então, elas estão fazendo tudo isso. Então, elas fazem essa triagem antes, para depois passar para o médico. Aí o médico atende, né? E depois vê se vai precisar de alguma coisa. Aí, eu conversando com a Fabiana, ela falou que do dia 16/6 até 19/6, que foi uma semana aí,
teve foram atendidas 600 pessoas no hospital, 600 pessoas. Dessas 600 pessoas, 50% dessas pessoas foram medicadas ou então ficaram em observação, ou então passaram por algum procedimento. Aí eu queria falar assim, ó, eu como sendo da saúde, já trabalhei no HU, já, né, estudei lá, fiz estágio no HU, fiz muito estágio no evangélico, e a gente sabe que nem quando passa pelo médico, não é que assim, gente, ó, vai passar pelo clínico, ele vai fazer o exame clínico. Nem sempre esse médico vai fazer um pedido de um raio-x. Por quê? Porque a gente sabe que o raio-x é um risco também, principalmente para uma criança. Então, às vezes, não vai se ele vê que não tem necessidade de um raio-x, ele não vai pedir um raio-x. Eu estou falando isso porque eu sei que é assim, entendeu? E conversando com elas, eu também pude, né, tá ali conversando e saber de como que está acontecendo tudo isso, né? Então, o medicamento, a gente sabe que as pessoas elas querem ser medicadas. Então, fala assim, se for necessário o medicamento, vai dar o medicamento também, né? Mas a gente tem que entender que o médico ele tem um protocolo deles também. E a gente tem que respeitar, porque o médico ele estudou 6 anos para ser médico, né? A enfermeira estudou 5 anos para ser enfermeiro. Então, assim, eu acho que eles fazem o que eles podem. Eu acho que a gente deve muito à saúde, que eles fazem o que podem para poder estar nos ajudando, toda a nossa população, todos nós. Um dia, todos nós vamos precisar da saúde. Então, eu penso, assim, eu estou falando aqui como uma profissional de saúde também, e como vereadora, porque fiquei muito preocupada com essa situação e fui atrás para saber o que realmente estava acontecendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar, correr atrás e ver mesmo o que está acontecendo para a gente poder falar alguma coisa, né? Então, assim, eu vejo a importância da gente estar, assim, né, falando isso, porque os profissionais de saúde, eles fazem de tudo para nos atender bem, né? E quando a gente vê algum que, de repente, possa não atender como a gente gostaria, tem ouvidoria. Tem ouvidoria. Podemos chegar na ouvidoria e falar alguma coisa, né? Mas eram essas as minhas palavras de hoje. E, outra coisa só que eu queria falar. No pronto-socorro. Vamos supor, chega um paciente com risco de vida no pronto-socorro. Tem 2 médicos de plantão. Um vai ter que sair para atender esse paciente de risco, porque é um risco iminente. A pessoa está ali, pode acontecer, de morrer, né? Então, aqueles que estão lá no ambulatório, eles vão ser atendidos, mas, às vezes, vai ter que esperar um pouquinho para socorrer o que está no pronto-socorro. Então, gente, que vocês possam entender isso também. Porque, às vezes, está ali no hospital, chega um caso de emergência, eles não podem deixar de atender o caso de emergência. É uma coisa assim que não tem como fazer isso. Então, eram essas as minhas palavras, eu queria falar isso, já faz um tempinho, e eu agradeço a vocês, e peço que vocês entendam, e qualquer coisa, estamos aqui também, a gente também vai atrás para saber, porque a gente quer o bem da nossa população, a gente quer o bem. Com todo o carinho que a gente tem nessa vida, a gente quer o bem de todo mundo. Tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e até a próxima sessão.